oportunidade de estar partilhando com vocês o Evangelho. Vamos partilhar o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e seguintes. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em seu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. E porão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Palavra da salvação. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela diz: ide a toda criatura. É uma ordem para que todo aquele que for batizado e crer será salvo, a partir de nós. Quero dar um exemplo dessa passagem bíblica. Imaginemos os judeus. Pegavam todos os judeus, colocavam dentro de um trem, e esse trem o conduzia a campos de concentrações que os levaria à morte. Alguns dos judeus que estavam no trem descobriam que não iam para outro campo de concentração apenas para trabalhar, mas eles iam para morrer. Então eles, nos intervalos, quando paravam nas estações, esses judeus saíam e entravam nos vagões e gritavam: desçam desse trem, porque ele nos levará à morte. E por causa disso, muitos dos judeus se salvaram, por causa de um grito de um cristão. Amados irmãos, quando você entrar na vida de uma pessoa, precisamos ser como esses judeus: desçam do trem da vida, dessa vida desordenada, desça do trem das drogas, desça do trem da prostituição, desça do trem do adultério, desça desse trem, porque vai conduzir à morte. Mas por que os judeus gritavam? Porque ele tinha convicção que ia morrer. Aquele trem, ele sabia do destino daquele trem. Então, quando Jesus diz: ide por todo o mundo e anunciai, porque eles foram testemunha de uma experiência com Jesus vivo e ressuscitado. Então, é impossível você ide. É impossível sem a experiência com o ressuscitado. E a toda criatura. Eu quero dar outro exemplo aqui, uma experiência pessoal que Deus me concedeu. Primeiro, quem que Jesus mandou? Homens medrosos, cheios de defeitos, homens incapacitados intelectualmente. Pedro era analfabeto, a primeira pregação converteu 5.000 pessoas. Hoje pessoas vomitam palavras intelectualizadas e não converte um, porque se preocupa com o seu ego intelectual. Pessoas que conhecem, ou melhor, têm informações de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, mas não conhecem a Deus. Entendem o abismo que existe entre ter informações teológicas e conhecimento de experiência com Jesus? Trazendo o meu testemunho, alguns meses atrás eu fui para o interior, perto de Juazeiro do Norte, e visitando algumas casas, cheguei numa senhora. Na verdade, essa senhora convidou a sua vizinha e me trouxe para que eu fizesse uma oração. E ao fazer a oração eu dizia: filha amada, eu estou aqui por causa do envio de Jesus, mas por mim mesmo não tenho condições de fazer nada por ti. Só que no momento da oração eu pedia para que Deus a conduzisse a uma conversão, e ela me explicou a sua situação. Há 8 anos ela tinha uma inflamação na garganta e médico algum dava um diagnóstico correto. Diziam que era um problema psicológico e ela não precisava mais buscar médico, apenas se tratar psicologicamente, porque fisicamente ela não tem nada. E aí, nesse simples momento de oração, quando eu terminei a oração, essa mulher vomitou uma liga enorme, uma liga que ela nunca tinha engolido, e depois de 8 anos de inflamação de garganta, ela não teve mais nenhum tipo de inflamação, dormia normalmente e testemunhou isso. Depois eu descobri que fizeram um trabalho no ocultismo com essa senhora e amarraram essa liga em um pulso, essa liga que ela não engoliu e que não tem uma explicação, mas eu sei que existia uma contaminação espiritual. Para dizer o quê? Que o id do Evangelho encarnou na minha vida hoje, nesse século, e eu fui ao encontro dessa mulher. Mas essa mulher é incapaz de ir para a missa porque ela não acreditava em missa, ela não acreditava em mais nada. Ela estava apenas amarrada a uma situação espiritual e também psicológica, e toda a sua situação.
ela vivia no meio de ocultismo, não conhecia a fé, então foi preciso ir. Então hoje não adianta exortarmos os nossos amados filhos da igreja católica e algumas igrejas evangélicas sérias, não adianta dizermos, vocês precisam vir. Não adianta dizer na igreja, porque quem está em casa não está escutando. Então é necessário nós irmos à prostituta, irmos ao drogado. Na verdade não somos, o drogado ele não é o drogado, ele é um filho amado de Deus que se droga. A prostituta ela não é prostituta, é uma filha amada de Deus que se prostituiu. Ou seja, você vai entrando na vida dessas pessoas e vai descobrindo virtudes, vai descobrindo valores, até então não encontrado porque a gente não foi. Então eu queria encerrar esse momento de partilha da palavra de Deus dizendo que o ide e anunciar é para todos aqueles que foram batizados. Todos aqueles, a partir do momento que você lê a palavra de Deus e entra no processo de conversão, você precisa passar, você precisa compartilhar, você precisa anunciar, antes de tudo com a vida, porque o mundo cansa com as palavras, e anuncie com as palavras os fatos daquilo que você viveu, com os seus atos, com a sua vida. Agradecemos a todos aqueles que nos escutaram e convidamos você a estar aqui conosco na próxima semana para meditarmos novamente o Evangelho e partilharmos aquilo que o Senhor nos consegue viver, anunciar, para o bem da igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus e para a salvação das almas.